Você, quando quer comprar um carro, você assiste vídeo, você olha no YouTube, você vê comparativo, abre o Web Motors 24 horas por dia. Mas é engraçado, quando você vai comprar o seu terreno para construir a sua casa ou para construir a casa de investimento, ao qual você vai vender, vai fechar, vai multiplicar esse dinheiro ou esse ativo, você fecha esse contrato em 15 minutos. Cuidado. Tem muitas pegadinhas que você tem que tomar cuidado ao fazer a compra de um terreno. E hoje eu vou te trazer 10 pontos importantes para você analisar, pensar, antes de tomar uma decisão, antes de fechar um contrato de compra de terreno. Fica comigo que o 10º ponto vai te fazer pensar. Vem comigo. Primeiro ponto, localização. Claro, é o fator mais importante na compra de um terreno hoje, é a localização. Mas tem que tomar um certo cuidado, tem algumas pegadinhas. Localização, ela não pode ser analisada simplesmente por ser um bairro de alto, médio e baixo padrão. Você tem que pensar, primeiro, nesse bairro, eu estou próximo ao centro? Segundo, esse bairro tem potencial de crescimento? Tem obras públicas ou público-privadas acontecendo ali na região? Tem algum plano? Como é que está o plano diretor? O que está previsto para aquela área? Tem plano de investimento? Tem empresa chegando? Tem um centro se formando naquele próprio bairro? Você consegue resolver suas coisas a pé, de bicicleta? Pense em comodidade, pensa no teu estilo de vida. Não pensa só em a localização pela localização em si. Pode ser que, por exemplo, num bairro bem próximo ao centro, você consegue resolver tudo, mas você não tem paz. É barulho de carro, é barulho do centro comercial em si, é uma poluição sonora. E que, por exemplo, num bairro mais afastado, mais residencial, onde você utilizaria um pouco mais o carro, mas você teria a paz que você precisa. Pensa, como é que funciona a tua rotina? Antes de escolher em si a localização, às vezes morar próximo do centro não seria o melhor para ti. Ou às vezes investir em um imóvel próximo ao centro não é o que o teu cliente está procurando. Então, pensa muito nisso. Primeiro, tem mercado? Tem novas empresas? Tem um centro se formando? Tem centro próximo? Dá para resolver as coisas a pé? Esse bairro tem potencial de crescimento? Daqui a 5 anos esse bairro pode estar totalmente diferente do que está hoje? Diferente de bairros mais consolidados? Porque muitas vezes o terreno parece caro hoje. Ou ele parece muito barato hoje. Tipo, essa região tá muito barato, acho que essa região não vai valorizar. Às vezes não. Às vezes o terreno que pode estar um pouco barato hoje, mas que vai ter uma curva de desenvolvimento com relação à localização muito mais rápida do que um bairro que hoje está um pouco mais caro, já está consolidado e não tem um crescimento tão rápido em tão pouco tempo, né? Tão grande em tão pouco tempo. Então, toma cuidado com relação à localização. Pensa não só por estar ou não próximo ao centro, ou ser médio, alto ou baixo padrão, né? Ponto 2, topografia. Topografia, eu digo que não se deve prestar atenção só na questão dele ser plano ou ele não ser plano. Um ponto importante que as pessoas não se atentam com relação à topografia do terreno é a qualidade do solo. Às vezes, o terreno ele pode ser plano, ótimo, terreno que geralmente é mais caro, tem um valor mais alto, mas você não fez um estudo de sondagem do terreno, e aí quando você foi construir, você verificou que o terreno tem um solo extremamente ruim. Uma fundação que era para ser simples, às vezes até para uma casa térrea, se torna uma fundação extremamente cara. Faria com que você comprasse um terreno plano em um lugar onde o solo é melhor, ou talvez um terreno em aclive e declive que você conseguiria gastar até menos com um muro de contenção e teria uma casa com uma arquitetura mais diferenciada. Então, pensa, olha o relevo, mas olha principalmente a qualidade do solo. Às vezes vale a pena, você vai gastar R$ 500, R$ 1.000 por furo do terreno, faz um, dois, mas você vai ter, perto do custo que tu vai ter com a obra toda, com o projeto, com tudo, esse custo é mínimo, mas que ele vai te tirar muita dor de cabeça lá na frente. Número 3, documentação. Esse ponto, ele parece ser bem chato, mas é um dos mais importantes. Antes de sonhar com a casa, antes de sonhar com tudo, por favor, gente, não comprem terreno sem documentação. Terreno que não tem matrícula, terreno que só tem aposta, só tem um contrato de compra e venda com outra pessoa. Tu não consegue tirar uma cadeia dos últimos donos desse terreno. Vamos pensar aqui, não vou comprar terreno sem registro no cartório de imóveis. Terreno que não tenha matrícula, que não tenha certidão de ter o teor. Não faça isso. É um dinheiro que vocês vão estar jogando no lixo. Porque pensa, vocês vão gastar com terreno, porque mesmo que ele não tenha documentação, geralmente esses terrenos não são baratos. Segundo, quando você for construir, se você quiser vender, você não consegue financiar, porque você não vai conseguir, dependendo da prefeitura, você não consegue aprovar o projeto nem a obra. Casas que não tem a BITSE, você não consegue financiar. Terceiro, você vai gastar um dinheiro que não vai ter retorno. Poderia até colocar como primeiro ponto, ou até o último.
seriam o mais importante, digamos assim. Comprar terreno sem documentação é pegar o seu dinheiro e jogar fora. Praticamente isso, tá bom? 4, infraestrutura. Ponto importante. No lugar que eu estou, que eu vou comprar esse terreno, já tem ponto para água, para energia, para saneamento, para rede de esgoto, tem fibra ótica de internet. Isso parece ser coisa básica, assim, mas tem lugar que não tem. O terreno pode ter matrícula, o terreno pode ter um solo muito bom, mas se o terreno não tem o básico, que é previsão de fibra ótica, espera de água nem de esgoto, é um terreno que também não vai te trazer muito valor. Você vai ter que montar toda uma estação de tratamento de esgoto. Se a internet não pega hoje, basicamente você está fora do mundo. Então, vai ter que ter outros tipos de internet que não vão valer a pena. Internet, eu nem sei se ainda tem, né? Internet é rádio que a gente chama. Então, lugar que não tem fibra ótica, você já perde grande parte do valor do imóvel, né? Não tem água? Vai ter que fazer o quê? Poço artesiano? Poço artesiano é muito caro. Esse é um ponto também muito importante. Infraestrutura, eu diria que está entre os 3 principais ali. Orientação solar. 5º ponto. Orientação solar. É um ponto que geralmente os arquitetos eles se atentam mais a isso. Mas o cliente só vai se atentar a esse ponto quando a casa estiver pronta. Que ele vê que o quarto dele não está virado para o pôr do sol, que a lavanderia dele está voltada para o sul ou está voltada para uma orientação onde não pega muita insolação para ajudar a secar as roupas, mesmo que tenha lavadora, secadora. O arquiteto não pensou onde posicionar a piscina não pega sol, pega sombra durante o dia inteiro, você praticamente fica inutilizável, principalmente no inverno. Então, são pontos que os profissionais levam mais a sério, mas que os clientes só começam a levar a sério quando começam a utilizar a casa depois de pronta. Então, esse ponto é um ponto para conversar com o teu arquiteto, mas desde a compra você já consegue analisar, hoje com aplicativos de bússola, até o próprio Google Maps, você consegue localizar onde está o norte, onde é o leste, onde é o oeste, como é que funciona a trajetória do sol ali naquele terreno. Então é algo que hoje, com toda a informação que a gente tem, é muito simples de você conseguir entender. Então é muito bom terrenos que você tem a trajetória passando de uma lateral a outra, passando pela frente do terreno ou por trás do terreno, principalmente nos momentos de inverno, onde o sol ele costuma ter uma trajetória mais baixa, tá bom? Então, esse é um ponto que parece simples, mas que pode virar uma dor de cabeça. 6. Ventilação natural. Esse é importante. Ventilação é conforto gratuito. Ventilação natural é conforto gratuito. Quando você entende como os ventos predominantes funcionam no terreno, você consegue projetar uma casa mais agradável que não depende muito de ventilação mecânica. Então, esse é um ponto que ele é importante. Às vezes a gente não consegue controlar totalmente, mas se você tem a oportunidade de escolher um terreno que tem uma boa localização, que tem infraestrutura, que tem documentação, uma orientação solar e uma possibilidade de uma boa ventilação natural, você tem 5 pontos ali que já aumentam muito o valor do teu terreno e aumentam o potencial do projeto que vai ser alocado nesse terreno, tá bom? Vamos lá. 7º. Custos ocultos. Tem árvore no meio do teu terreno? Quantas? Que tipo? É uma árvore centenária? Cara, você vai poder tirar, não vai poder tirar? É uma burocracia grande. É um terreno que tem rocha? É um ponto para se atentar. Tem necessidade de muro de arrimo? De que altura esse muro de arrimo? Que tipo vai ter que ser feito esse muro de arrimo? Tem que fazer drenagem? Então, cara, são pontos que, às vezes, o preço do terreno é apenas uma parte da conta. Então, pontos a se atentar. Quando for visitar o terreno, olhe em todos esses detalhes, tá bom? Segurança e entorno, 8º ponto. Quando for visitar esse terreno, gostou de um terreno, verificou que ele tem documentação, todos os pontos que a gente conversou até agora batem, tá tudo certo, Adalberto, esse terreno parece ser muito legal. Tá, mas esse local onde ele tá, voltamos um pouquinho também sobre localização. Parte de segurança e entorno. Visita esse terreno de manhã, visita esse terreno à tarde, visita esse terreno à noite, tarde da noite. Uma rua, ela pode parecer perfeita às 2 da tarde, mas à noite, tu não sabe o que acontece naquela rua, tu não sabe se infelizmente tem algum ponto de venda de droga, não sabe o que acontece se tem algum ponto de prostituição. Principalmente se você, 2 tipos de cliente, você que quer estar formando sua família, que é um lugar tranquilo, e você que é um cliente que é investidor. O cara que quer estar construindo, está comprando terreno, está fazendo construção para vender, né, para valorizar e vender. Então, cara, segurança hoje é um ponto que as pessoas têm procurado bastante. 9º, e não menos importante, potencial de valorização. Aí isso vai contar todos os outros 8 pontos que a gente vem conversando. É um terreno bem localizado? É bem localizado. Ou talvez esteja, sei lá, 10, 15 minutos do centro. Porém, já está sendo pensado para aquele bairro um parque linear, né? Um grande centro comercial, um shopping center novo. Está chegando grandes empresas naquela região que vão gerar um aquecimento na economia local. Então, cara, tem muito potencial de valorização. É um bairro de alto padrão. O terreno está por um valor bom, tá com a documentação toda ok, sondagem, o solo é muito bom. Investe.
Então, se você pensa como investidor, precisa olhar além do presente. Não dá para olhar só o agora. Você tem que analisar todos esses pontos que a gente já conversou, pensando agora, daqui a 1 ano, daqui a 5 anos e daqui a 10 anos. Você tem que imaginar, com base em dados, como é que esse bairro, como é que essa localização, como é que esse terreno vai estar, como é que esse entorno desse terreno vai estar daqui a tanto tempo. Quanto eu vou conseguir rentabilizar com isso? Ou quanto isso vai agregar na minha qualidade de vida daqui a algum tempo, sendo dono desse terreno e construindo a minha casa. E vamos para o último, e talvez para mim um ponto muito importante que faz você pensar um pouco diferente na hora de comprar o terreno. Então o décimo ponto é o projeto que você quer construir. Muda totalmente o raciocínio. Você não vai comprar o terreno para encaixar um projeto qualquer naquele terreno. Você vai primeiro idealizar o seu projeto. Você não precisa nem contratar um arquiteto. Talvez até para uma consultoria, para imaginar, talvez um estudo de viabilidade, para entender que terreno você precisa. Principalmente você que, pô, já tenho dinheiro para comprar o terreno, já tenho o recurso para fazer minha obra. Não tem por que você ir só no terreno mais barato. Você tem que pensar o seguinte: o que eu quero? O que eu quero construir ali? Qual é o projeto dos meus sonhos? O que eu quero? Eu quero 3 quartos, eu quero sala, eu quero living, eu quero sala de jogos, eu quero uma casa térrea, eu quero uma piscina, uma área gourmet ampla. Um terreno de 10 por 25 não vai satisfazer tudo o que tu quer. Então, não é só o terreno mais barato, é o terreno que encaixa naquilo que você pretende construir, no projeto dos teus sonhos. Seja para morar, seja para investir. Então, antes de comprar um terreno, se possível, chame um profissional para fazer esse estudo para você, fazer um estudo de viabilidade do teu projeto, para entender que terreno é interessante para ti. Tem um ponto que eu posso colocar até como um 11º ponto, condicionante urbanístico. Nem trouxe aqui, para ver como só a parte do terreno, que é o início da obra, ela é uma parte importantíssima para o todo, para tudo que vem depois. Então, às vezes compra um terreno de 10 por 20, mas tu não pode ocupar 50% do teu terreno, porque a prefeitura não permite. Então, pensa nesses detalhes, tá? E comenta aqui embaixo se teve mais algum ponto, ou se teve algum ponto que eu falei aqui que você nunca reparou ou nunca parou para pensar. E se tem algum ponto que eu não falei e você já tinha pensado, manda aqui embaixo. Se tiver mais alguma ideia de vídeo com relação a essas dores pré, durante e pós-obra, eu vou trazer mais vídeos sobre isso. E quero criar uma série desses vídeos e conto com o apoio de vocês. Comenta aqui embaixo, eu vou estar respondendo todos os comentários, lendo todos os comentários, beleza? Um abraço e até a próxima.